Tá. Oi, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda aula de IHC, tá? E para isso eu vou mostrar para vocês no ambiente Moodle, né, como está sendo organizado a nossa disciplina. Então, nós estamos na disciplina de interface homem-máquina. Na disciplina, nós temos os slides que foram utilizados na primeira aula, que foi o nosso encontro síncrono. Então, tem o slide 01, da data 02, e o slide 02, que foi postado hoje, tá? Mas na aula síncrona, nós utilizamos esses dois materiais. Tem o livro, né? Que eu deixei para vocês o link. E um PDF da Comissão Especial de IHC, que é regida pela SBC, no Brasil. Então, em relação à disciplina número 2, a aula número 2, o conteúdo será apresentado no tópico aula 02, tá? Onde que nós iremos inserir o slide 03, tá bom? Bom, eu estou com o slide aberto, né? E nós paramos na nossa aula. No conceito, nós entramos na questão de IHC voltado para o desenvolvimento de software e com a visão mais moderna sobre o título IHC, né, que está sendo utilizado aí as nomenclaturas o X e o Y, né? Por que que nós tivemos isso, tá? Eu tenho um material, deixa eu ver se eu consigo visualizar, eu tenho um rascunho onde nós conseguimos visualizar, deixa eu ver se aparece para mim. Esse rascunho foi feito na minha lousa. Aqui. Aqui. Bom, aqui isso aqui é um resumo, né, do que nós temos na evolução da IHC. Bom, a IHC é uma disciplina que ela, nos primórdios, foi exclusiva da ciência da computação, né? Inclusive, quem retratou o primeiro a falar o título IHC são profissionais da ciência da computação. Então, nós temos que, primeiro, entender quais os profissionais e quais categorias de profissionais que atuam na IHC. Então, primeiramente, e quem criou a IHC foi realmente profissionais da ciência da computação. E a IHC, ela foi sendo uma área onde foi inserindo designers, profissionais da área de sistemas de informações. São áreas que têm uma aproximação com a ciência da computação, mas no fundo elas trabalham de forma diferente, né? Um design, ele tem uma visão e um estudo, uma formação bem diferente de um cientista da computação. No entanto, ele consegue uma competência, uma habilidade para entrar na área de UX ou I, como a gente tem visto que esses termos estão sendo utilizados, o X design e o I design. O cientista da computação, quem é o cientista da computação? É aquele profissional que ele estava
altamente voltado para pesquisa, né? O nome já fala ciência, né? Ele não é um profissional que vá atuar aí no mercado de trabalho que não seja pesquisa, tá? O objetivo dele é viver na pesquisa, né? Eu sou da ciência da computação. Então, eu fui desenvolvida e eu consegui ter a base para aprofundar em pesquisa, para fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, ou até mesmo lecionar, como é o meu caso. O profissional do sistema de informação é aquele que ele não é desenvolvido para atuar de cunho científico ou acadêmico, né? Ele é voltado para o lado comercial. Então, é aquele que forma e vai e busca o mercado de trabalho. No entanto, a formação dele, o conteúdo que é visto num curso de sistema de informação é totalmente não, é diferente, não é totalmente diferente. Mas existe uma diferença, porque o curso de sistema de informação, você vai ensinar ferramentas que ele vai utilizar no mercado de trabalho, é algo mais profissionalizante, enquanto ciência da computação, ele é mais acadêmico, é mais pesquisa. É como desenvolver um buffer, como programar em assembler, como funciona, então são coisas mais científicas, de cunhos mais científicos. E o design é totalmente, uma área totalmente mais distante, né? O design, por mais que a ferramenta de trabalho dele seja o computador, ele entende um pouco daí do ambiente da computação. Ele entende a questão de cores, a questão do desenho gráfico, ele tem a capacidade de criação de imagem, logomarca, com uma qualidade maior. E aí o design, ele viu aí nesse nicho da IHC uma oportunidade, né? Uma oportunidade de trabalho. Que é muito difícil uma empresa falar assim, olha, eu quero alguém que elabore o site, ou eu quero um design que faça a arte do meu site, eu quero um design que... Então, acabou que o design foi sendo inserido aí nesse mercado, tá? Então, hoje a gente tem na UX e na UI o design atuando e o profissional de ciência da computação também. A gente já viu os conceitos de UX e de UI, né? O X, ela visa... São questões relacionadas ao comportamento, né? E o I é realmente a aparência, tá? Teve uma aula que um aluno falou assim, é o enfeite? É o enfeite, mas para mim a diferença está nos detalhes, tá? Não adianta eu ter um sistema altamente funcional e ele não ter uma aparência amigável, né? A gente começa a imaginar aquele celular antigo, onde a interface era preta e branca, nem chegava a ser branca, cinza, né? E nada amigável. Então, não adianta, um complementa o outro, tá? Eu preciso de uma interface gráfica amigável, atrativa, para que tenha usabilidade e o cliente goste de utilizar essa interface gráfica, esse aplicativo, esse produto. Tá? Bom, então aqui a gente tem as áreas, né, que abarcam a UX. Como a UX ela é comportamento, e eu tinha falado para vocês que existem autores que classificam alguns componentes da UX, eu falo termos da UX, e tem outros autores, por exemplo, que pegam o mesmo termo e classifica como sendo da UI, né? Aqui eu tenho um exemplo disso. Então, falei que na prática a gente iria ver que existe uma linha aí tênue entre esses termos que às vezes eles são apresentados. Uma hora outra hora no outro, né? Uma hora ele é o X, outra hora outro autor fala como Y. É a questão do marketing, né? A pessoa do marketing, geralmente, ela está envolvida, se a gente for classificar, né? Eu usaria o marketing na questão do design, da tipografia, das cores, layout, mas o marketing também, em alguma hora,
ele vai estar aparecendo na UX. Eu posso ter um profissional de marketing na UX, tá? Ou posso ter um profissional de marketing que trabalhe na UX e na UI. Um profissional de marketing que estejam presentes nessas duas etapas, tá bom? Para auxiliar o desenvolvimento. Então, a UX, ela visa também a acessibilidade, leva em consideração a usabilidade, as heurísticas de Nielsen, Jacob Nielsen, que nós vamos ver mais para frente, a questão da ergonomia, tá? Então, aqui também a gente vê o termo do design sendo classificado como UX. Então, assim, eu quero que vocês entendam por duas palavras-chave, tá? Porque se a gente for usar essas características que eles colocam, um autor uma hora faz de um jeito e tem outro autor que outra hora faz do jeito. Então, o jeito mais fácil de entender é o X é comportamento e o que for enfeite, entre aspas, aí, vou usar a palavra enfeite, mas não é enfeite, nós vamos caracterizar sendo I, tá? Existem dentro da área de UX, tá? Então, o processo de desenvolvimento de uma interface gráfica, ele geralmente, como eu falei para vocês, ele pode ser desenvolvido por um designer, ou ele pode ser desenvolvido por alguém que é da sistema da informação, ou ele pode ser desenvolvido por alguém que é da computação. Então, as técnicas de trabalho vão ser diferentes, tá? Embora a gente tenha aí um cerne que tem o mesmo objetivo, a técnica de fazer esse processo, as técnicas empregadas nesse processo vão diferenciar. É a mesma coisa eu falar assim, olha, eu tenho um cozinheiro francês, um cozinheiro alemão. Vamos pôr ele fazer arroz, né? Eles vão fazer arroz, mas de formas diferentes. Então, dentro do X, a gente agora vai trabalhar com o termo X design, né? Por isso que o design começou a fazer parte do vocabulário da IHC, tá? Porque a gente começou a fundir essas áreas. Então, dentro do X design do comportamento, quando a gente começa a estudar o comportamento, é aqui que está a elicitação de requisitos. É aqui que está a parte em que a gente fala arquitetura da informação, tá? É onde a gente vai começar a construir, a moldar os primeiros rabiscos, os primeiros protótipos de uma possível interface gráfica. Tá? Então, dentro da UX, a gente vai ter aí, ó, pode ter também um design visual, alguém que durante essa construção esteja inserido dentro da equipe para me ajudar. Eu tenho design de usabilidade, é lógico que isso é muito teórico. Na prática, geralmente não existe o cara para ser arquiteto de informação, o cara para ser design de interação. Não. Geralmente ele vai pedir, olha, eu quero um design, ou não, eu quero um UX, UI, formado em computação, né? Porque as técnicas são diferentes, as abordagens de conhecimento são diferentes no design, e os pontos fortes também são diferentes, né? Um design, ele pode ter, não é que vai ter, ele pode conhecer ferramentas de ilustração e ter uma competência maior do que alguém da ciência da computação, mas alguém da ciência da computação, ele já vai conseguir fazer o X Research com mais capacidade, mais profundidade do que alguém que é só design, tá bom? Eu espero que fique claro. Bom, então, quando a gente faz o X design, a primeira entrevista, a partir da primeira entrevista, a construção da primeira interface, a gente tem aí um protótipo de baixa fidelidade, e é um protótipo que a gente chama de wireframe, né? O wireframe é justamente rascunhar no papel um rabisco rápido de uma possível interface gráfica, né? De acordo com os requisitos, de acordo com a conversa que você tem com o seu cliente, o que ele deseja, e da coleta da informação.
Bom, esse processo de desenvolvimento, a gente tem que ter etapas e garantir que sempre a gente tenta garantir, visa garantir que o que está sendo construído é o que realmente o cliente deseja. Para não acontecer, né, eu gosto desse exemplo, né? Olha, como o cliente explicou, né? Como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu, como o construtor de códigos descreveu, como o projeto foi documentado, como as funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi mantido e o que realmente o cliente queria. Né? Então, para não acontecer isso, né, nós temos que previamente garantir que o que está sendo construído é o que realmente o cliente deseja. Tá? Para isso, nós temos abordagens distintas, né? Igual eu falei para vocês, um alemão, um cozinheiro alemão, ele vai preparar o arroz usando as técnicas deles. Um cozinheiro americano, ele vai fazer arroz, mas com a técnica dele, vão ser arroz, mas com qualidades diferentes. Então, a técnica de levantamento de requisito para um cientista da computação, ela não é a mesma que rigidamente aplicada para um design, tá? Eles vão levantar requisitos. Primeiro, a palavra levantamento de requisitos, né? Um design não usa a palavra de levantamento de requisitos, né? Então, no lugar de levantamento de requisitos, nós vamos ter o X Research. É aí. Então, como que a gente faz isso? Um design fala um briefing. O que é? É uma conversa com o usuário, só que esse briefing não é a única técnica que a gente tem. Eu, como cientista da computação, eu sei que não é a única técnica. E ele também vai utilizar outros termos, por exemplo, ele fala, nós temos que identificar as personas, nós temos que identificar as proto-personas. Quem são personas? São usuários. Para nós, quem são as personas? São os nossos atores no diagrama de caso de uso. É justamente aquele o usuário externo que vai interagir com a interface. Então, as nomenclaturas são diferentes, mas acaba que algumas funcionalidades são a mesma. Então, para ocorrer esse levantamento de requisitos, na perspectiva da ciência da computação, eu usaria, né, todas essas técnicas aí. Né, caso de uso, observação, questionário, brainstorm, prototipagem, e envolveria toda essa técnica em torno de uma metodologia ágil de desenvolvimento, né? Porque a metodologia ágil ela é uma metodologia que ela tem intrinsecamente a prototipagem em espiral e incremental, onde que eu consigo cada vez estar verificando e validando o que está sendo construído para não correr o risco de construir algo que o cliente não deseja. A desvantagem das metodologias ágeis e desse tanto de técnica de levantamento de requisitos é que dificilmente a gente tem a participação do cliente como um membro da equipe. Tem que ter o cuidado, porque se você vê que você não tem um cliente tão participativo na sua equipe, o ideal seria trazer alguém da empresa para a equipe de desenvolvimento. Né? Esse é o ideal, é o teórico, mas na prática não é assim que acontece. E se você não tem uma empatia muito grande com o seu cliente, ou seja, é aquele cliente sempre disponível, que você tem uma dúvida, toda hora você está ali perguntando, porque tem que perguntar, tem que conhecer o que ele quer. Né? Então, utilizar técnicas que toda hora vai estar precisando da participação do cliente não é uma solução muito inteligente. Então, a gente poderia utilizar técnicas, por exemplo, de observação. Né? Alguém da equipe de desenvolvimento ir para a empresa e observar e coletar dados, documentação o máximo possível. Tá? Bom, isso no ciência da computação. O design, ele faz justamente aquela entrevista comercial, né, o briefing, para conhecer o sistema. E existem várias técnicas aí
de briefing, né? O design gráfico para conhecer o usuário, né? Ele usa o termo empatia, que é justamente essa aproximação com o cliente, captar, definir, ter uma ideia, prototipar e testar. Só que esse teste, o que legal, é um teste que é realizado no protótipo, tá? Não é que foi implementado, não. A gente está falando aqui de interface gráfica. Então, a ideia é criar um protótipo para que tenha a validação. Esse protótipo pode ser de alta fidelidade ou baixa fidelidade, ou seja, posso fazer um wireframe no papel, não tem a necessidade de ser no ambiente computacional e pedir a verificação e validação do cliente por ali, ou eu posso fazer um protótipo, uma apresentação de como o sistema ia funcionar com um jogo de telas e navegação entre essas telas, como se fosse uma apresentação do PowerPoint executável, e pedir também a validação do cliente, tá? E a opinião dele. Então, quando a gente fala prototipação, existem vários níveis de prototipação. E o teste, a gente está testando uma interface gráfica ainda, não é nada que está implementado. Essa interface ainda vai ser passada para um desenvolvedor. Então, aqui tem um tipo de briefing que pode ser feito, tá? Eu deixei para vocês. Inclusive, o link de onde tem esse material, tá? Para vocês visualizarem o arquivo. Eu não fiz o download porque fica exigindo login, conta, mas eu não estava com paciência nem tempo para ficar fazendo, tá? Então, são várias informações que a gente pode pedir para conhecer o seu usuário. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, conhecer o usuário na perspectiva da computação, né, ou do sistema de informação, porque a disciplina de engenharia de software, ela é uma disciplina comum nos dois cursos, tá, embora o enfoque também é o mesmo, tá, o sistema de informação e ciência da computação. As etapas de levantamento de requisitos, nós temos a compreensão do domínio, coleta de requisitos, né, em seguida verificação desse requisito, especificação, definição da prioridade, né, o que vai ser implementado primeiro, o que nós vamos entender melhor primeiro, o que a gente pode deixar para depois. Né? No caso de levantamento de requisito de interface gráfica, a gente pode cada vez ir desenvolvendo uma interface gráfica mais completa. Começar com uma interface, com um protótipo, um iframe, rascunhando mesmo, não tão completo, a gente vai fazer algo incremental, e a partir daí a gente vai incrementando as funcionalidades e tornando algo maior. Resolver os conflitos, né, através de validação e verificação e documentação desses requisitos. Então, quando a gente vai mexer com o desenvolvimento de interface, né, é uma área que ela envolve a programação, consequentemente, construção de banco de dados, porque todas essas áreas a gente tem que estar em sintonia, tá? Se eu desenvolvo uma base de dados isolada, pode ser a mesma funcionalidade, porém implementadas de formas diferentes, na hora que a gente vai fazer a integração desses módulos, a gente não consegue, porque eu fiz um cadastro de um cliente de uma forma, pela interface, uma base de dados diferente. Então, elas precisam estar alinhadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí, ao conhecer o seu usuário, a gente definir quem são os requisitos funcionais, quem são as regras do negócio, isso na conversa, no brainstorm, na observação, aí a técnica que for utilizada para identificar esses requisitos vai variar e depender de cada, tem a cultura da organização também, a forma com que ela trabalha. O que são os requisitos funcionais? São os requisitos da aplicação, que ela por exemplo, são as funcionalidades. Tá? Os não funcionais são os requisitos que eu preciso assegurar de estrutura para que essa funcionalidade possa funcionar. Tá? Então, por exemplo, eu quero cadastrar cliente, quero ver um total de venda, o que eu preciso? Qual software? Qual a infraestrutura que eu preciso
para que esse sistema funcione, opere. Então, esses são os requisitos não funcionais. O desenvolvedor de IHC, de UX Design ou e-Design, que é o termo mais moderno, né? Nós não vamos nos preocupar a ter com os requisitos não funcionais. Nós vamos simplesmente trabalhar com requisito funcional, implementar o que o sistema deve fazer, mas por trás, quem vai preocupar com regra de negócio, requisito não funcional, cabe a desenvolvedores, tá? E DBAs também. Mas como que eu falo, não é excludente, gente, no processo de desenvolvimento de uma interface gráfica, ter como membro da equipe um desenvolvedor e um DBA, tá? Para poder estar trabalhando na mesma sintonia. Aqui um exemplo de questionário que eu deixei para vocês, que também pode ser aplicado para conhecer o seu cliente, né? Para conhecer a empresa. E nós temos aí uma vantagem muito boa em relação a design, né? O sistema de informação e ciência da computação, a gente aprende a construção de diagramas UML. E justamente essa diagramação UML, onde a gente pode estar trabalhando com diagrama de caso de uso, na elicitação de requisitos, ele consegue trazer para a gente informações de tempo e custo. Tá? Então, sem antes ter mesmo desenhado uma interface gráfica, eu só obtenho os requisitos do cliente, então eu vou colocar para vocês só para ver um exemplo, tá? Eu consigo estimar tempo e custo. Tá? Então, eu coleto os requisitos usando a técnica baseada em caso de uso. A partir desse caso de uso, eu consigo estimar o tempo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a técnica baseada em pontos de caso de uso. Tenho um exemplo de um caso de uso, o agendamento, onde a funcionalidade é agendamento. O ator é o usuário do sistema, quem vai estar interagindo com esse sistema, e as respostas do sistema. Depois, em uma disciplina de engenharia de software, vocês vão ver como construir casos de uso. Não é o meu objetivo aqui. Tá? Então, eu só vou passar bem brevemente, mostrar o que dá para fazer na construção de uma interface gráfica, e é um diferencial, tá? Você conseguir estimar tempo e custo, porque você tem a competência de desenvolver caso de uso, e através do caso de uso, a gente consegue estimar. Tá? Então, eu tenho caso de uso, a gente começa a calcular através do número de fluxo, tá? Transação de sequência típica, uma sequência alternativa, 10 pontos. Cada caso de uso, a gente vai mensurando, calculando os pontos. E tem outras funcionalidades também, tá? Que são empregadas. Quantos atores nós temos? Nós temos uma tabela de fator de complexidade, que é também utilizada para calcular. E aí nós chegamos numa fórmula final, tá? Então, o cálculo do tempo de custo. Nós chegamos a uma conclusão que uma hora de estágio, ela custaria R$8, 5 horas por ponto de trabalho, o tempo de 454 horas, né? 455 horas de trabalho. Então, para isso, nós conseguimos estimar que o custo de desenvolvimento dessa aplicação, que envolve estes casos de uso, ela custaria no mínimo R$3.634, e o tempo também de desenvolvimento. Tá levando em consideração a mão de obra que está sendo utilizada para isso. No caso, eu coloquei estagiário, poderia ser funcionário, aí a gente calcula. Então, a forma de calcular é a disciplina de engenharia de software. Só estou mostrando para vocês, então, que é possível, através da licitação de requisitos, a gente conseguir identificar o preço do nosso projeto a ser desenvolvido, tá? Durante Bom, aí tem como que é feito o caso de uso, as histórias de usuário, que é justamente quando você vai lá no cliente e vai anotando, né?
o que ele quer, as funcionalidades, na mão mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma história de usuário. Essa história de usuário, ela futuramente vira um caso de uso, tá? E através dessas histórias de usuário que a gente vai desenhando aí uma interface gráfica, um projetinho de interface gráfica, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa terceira aula, e é só isso. Até mais.